Eu quero compartilhar uma palavra com você. Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Êxodo, no capítulo 14. Eu quero compartilhar um pensamento com você hoje. Quero expor aqui alguns pontos, alguns aspectos sobre o que os herdeiros da justiça fazem, como os herdeiros da justiça se comportam, o que acontece com você para que você seja, como herdeiro da justiça, como você deve se conduzir. E eu quero ler esse texto, Êxodo 14, quero ler do verso 8 até o 18. Esse texto é uma história que provavelmente você conhece, por mais que você não frequente muito a igreja, não sei quanto tempo você está na igreja ou tem vindo à igreja, mas certamente você conhece essa história. E eu quero discorrer um pouco aqui sobre a história de Moisés ali no Mar Vermelho, e vou contextualizando para que nós possamos entender o que eu quero transmitir. A palavra de Deus diz assim, Êxodo 14, 8, quero ler até o 18. O texto diz: O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu, o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, eles saberão que eu sou o Senhor. Então, até aqui eu quero ler. Essa é uma história que você certamente conhece, você já ouviu falar. Eu lembro que eu era criança ainda, tinha lá 8, 9 anos de idade, não me lembro, talvez isso. E eu assisti um filme muito antigo, que talvez alguns de vocês aqui conheçam, que é Os 10 Mandamentos, lá da década de 50. Imagina, um filme da década de 50. E eu lembro que eu era criança, o filme passou na TV, os meus pais, olha, esse é um filme clássico, vamos assistir. E ali foi a primeira vez na minha vida em que eu tive uma representação a respeito desse momento. Momento em que o povo de Israel, ao sair do Egito, para na frente do mar e, perseguido pelo faraó, se defronta diante de uma situação que, adiante deles o mar, não tem como atravessar um mar a nado, um mar todo, e atrás dele o povo, o exército do faraó. E eu lembro claramente das cenas, dos episódios do filme ali, e aquilo ficou marcado no meu coração. Depois, quando eu cresci, fui conhecer a palavra de Deus, conhecer a Jesus, conhecer a história, ler um pouco mais, e aí eu vi que o filme retrata, de certa forma, aquele filme mais antigo, até com uma certa fidelidade. E esse texto, para mim, ele é um texto muito significativo. Ele mostra claramente uma relação entre nós hoje, o que nós vivemos hoje, como nós vivemos hoje, aquilo que nós fazemos hoje, e aquilo que aconteceu lá no passado, aquilo que aconteceu lá atrás. Aquilo que aconteceu lá atrás. Por que existe esse paralelo aqui? E eu quero
discorrer rapidamente nessa introdução do porquê existe um paralelo. Nós sabemos que o povo de Israel, eles estavam escravos, eles eram escravos no Egito. Pouco mais de 400 anos antes desse episódio, desse fato acontecer, José e os seus irmãos acabaram indo para o Egito, né? Os seus irmãos venderam José, José foi para lá. Estando lá no Egito, ele entendeu que ele se tornou um homem poderoso ali, era o segundo homem abaixo do faraó. Ele entendeu que era propósito de Deus ele estar lá naquele período de seco. Seus irmãos foram buscar comida com ele. E naquela época, o povo de Deus então passou a habitar uma parte, uma região do Egito. E eles ficaram ali por mais de 400 anos. Ao longo desses 400 anos, os reis do Egito que assumiram o poder tornaram os israelitas, o povo hebreu, os judeus, escravos naquela terra. E agora, depois de mais de 400 anos de escravidão, Deus enviou Moisés. E Moisés, então, vocês conhecem as pragas, a história das pragas, ele ministrou em nome de Deus e as pragas aconteceram. E o faraó, então, depois de um certo tempo, falou: vão embora, saiam daqui. E então liberou o povo num determinado momento, onde teve a morte dos primogênitos, a marcação dos umbrais das portas com o sangue, que representa a morte de Cristo. Os judeus ali, o povo de Deus ali, visualizou o que Jesus faria por eles, tendo os umbrais das portas marcadas com sangue, e eles viram que o sacrifício do cordeiro, o sangue nas portas, trouxe proteção para a vida deles, trouxe salvação. E ali se instituiu a Páscoa, e aí então o povo de Israel saiu do Egito e se tornou livre. Então, esse é o contexto que esses homens estavam vivendo. Vamos pensar aqui racionalmente. 400 anos de um povo num determinado lugar. Nós, como nação aqui, temos, por colonização do povo europeu, dos europeus, especialmente dos portugueses, nós temos 500 anos de história, um pouco mais de 500 anos. Imagina se chegasse alguém hoje aqui e dissesse: olha, brasileiros, vocês que são aí escravos, vamos embora e vamos para um outro lugar. Vamos levantar de onde nós estamos vivendo, juntar todas as nossas coisas, vamos caminhar por um deserto e vamos mudar de terra. Depois de 400 anos, 500 anos. Nós estamos aqui aculturados, vivemos aqui, entendemos como são as coisas aqui, sabemos como as coisas funcionam, sabemos como é o país, sabemos que o nosso país não é perfeito, tem muitas coisas para melhorarem. Muitas vezes reclamamos do nosso país, mas nós vivemos aqui. E se nós fôssemos sair daqui, juntar as nossas coisas, pôr a nossa mala embaixo do braço, juntar os nossos pertences, pegar os nossos filhos e mudarmos para um lugar diferente, a nossa cabeça não poderia funcionar da mesma maneira. Nós teríamos que mudar a forma de pensar. E é a mesma coisa que aconteceu com essas pessoas lá. Eles viveram mais de 400 anos numa determinada terra. Eles estavam acostumados com aquele lugar. E ali, então, eles tiveram que levantar um determinado dia. Tudo bem, eles eram escravos, existia um anseio, existia um desejo de serem libertos. E eles tiveram que se movimentar, sair daquela terra e sair dali e ir adiante. Por que eu falei que isso tem a ver conosco hoje? Porque nós, como cristãos, no momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo nas nossas vidas, a palavra de Deus nos diz que nós somos retirados do império das trevas e transportados para o reino da luz. Nós mudamos de lugar. Nós, do ponto de vista físico, permanecemos no mesmo lugar, mas do ponto de vista espiritual, nós mudamos. Nós saímos de um lugar e vamos para outro. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5. Quero ler o verso 17. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então, o paralelo entre a história do povo hebreu, do povo dos judeus, com as nossas vidas, é que você, ao aceitar Jesus Cristo, você saiu de um lugar, você tinha uma natureza, você tinha uma origem, e você se movimentou e foi para um outro lugar, foi para um outro estado, uma outra forma. A sua natureza mudou, porque a palavra de Deus diz que se você está em Cristo, você é uma nova criação, você é uma nova criatura. E a mesma coisa aconteceu com aqueles homens. Eles estavam no Egito como escravos, e eles saíram do Egito,
se movimentaram para uma outra terra. Eles se tornaram uma nova nação. Aquela geração toda nasceu no Egito. Se alguém perguntasse para eles, aonde você nasceu? Nasci no Egito. Por nacionalidade, sou egípcio. Por descendência, sou judeu. É como se eu falasse, né, se eu mudasse de estado, eu nasci aqui no Paraná, é como se eu estivesse morando, sei lá, no Nordeste, na Bahia. Meu sotaque é diferente, meu jeito de falar é diferente. Os meus costumes são diferentes, a minha alimentação é diferente. Aí alguém ia perguntar, você é brasileiro? Sou. Mas você é da Bahia, baiano? Não, não sou. Eu sou de outro lugar. Aquele povo vivia essa mesma condição. Eles eram homens e mulheres que nasceram no Egito, mas eles tinham uma origem. A origem deles era eles eram do povo judeu. Essa é a relação que existe aqui, esse paralelo entre nós e eles. Nós nascemos sem a presença de Jesus. Ao aceitarmos Jesus, nós mudamos espiritualmente de estado. E eles, como povo, por serem escravos, eles mudaram de um lugar para o outro. E ao mudarem, eles precisaram mudar muitas coisas dentro deles. Se nós vivemos da mesma forma como cristãos, ao aceitarmos Jesus, nós mudamos de local, saímos do império das trevas e somos colocados no reino da luz, então nós precisamos mudar algumas coisas relacionadas ao nosso comportamento, às nossas atitudes, ao nosso jeito de ser. Porque aquele povo que era um modelo, que era um exemplo, uma forma de olharmos, quando nós olhamos para eles, nós vemos que eles precisaram mudar alguns comportamentos, isso se reflete em nós. Nós também precisamos mudar algumas maneiras. O meu primeiro ponto aqui, o tema da minha mensagem é os herdeiros da justiça marcham em vitória. E o meu primeiro ponto é que os herdeiros da justiça precisam mudar a sua natureza. Mudar a natureza quer dizer que se você era de um jeito, você vai ser de outra forma. Abra comigo aí o Evangelho de João, no capítulo 3. Veja o que Jesus fala a Nicodemos. Quando eles estavam ali, Nicodemos até procurou Jesus de uma certa forma escondido. Né? Olha o texto, ele diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e ele disse: Mestre, sabemos que o que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que você está fazendo, se Deus não estiver com ele. E em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O verso 4, perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que Jesus estava tendo de conversa com Nicodemos é o seguinte: Jesus falou: olha, você precisa nascer de novo. Nicodemos, naturalmente, como eu e você responderíamos para Jesus, falou: espera um pouquinho, eu tenho 1,87 m, a minha mãe tem 1,55 m, como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou fazer para encolher e voltar para o ventre dela e nascer novamente? O que Jesus estava dizendo era: Nicodemos, você precisa mudar a natureza, você precisa nascer novamente, ser uma nova criação. E é exatamente isso que aconteceu com aquele povo. 400 anos escravos, num determinado dia, após a Páscoa, após a representação de que Jesus Cristo entrou na vida deles, eles precisaram mudar de estado, mudar de região, mudar a forma de pensar, mudar o jeito de ser. Então, se você quer ser um herdeiro da justiça, você precisa ter uma mudança na sua natureza, na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Você precisa entender que ao receber Jesus Cristo na sua vida, imediatamente você saiu do reino das trevas e passou para o reino da luz. Você mudou o estado da onde você teve origem. Isso precisa ficar claro para você. Cláudio Omar estava ministrando aqui o momento de libertação, e ao ele descer aqui, começar a orar, ele usou uma palavra, ele usou uma frase. E ele falou assim: na autoridade que há no nome de Jesus. E então ele começou a orar. O que é que nos capacita a declarar que nós temos a autoridade que há no nome de Jesus?
O que capacita você e a mim a fazer isso? O que impacto isso tem diante do reino espiritual? Quando nós invocamos, quando nós trazemos à existência o poder que há no nome de Jesus, nós estamos dizendo o seguinte: Senhor Deus, eu, em um determinado dia, em um determinado momento da minha vida, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Jesus passou a fazer parte da minha vida e Ele me autorizou a usar o seu nome. Se você ler lá Marcos 16, os últimos versículos, os últimos textos ali do Evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus diz que em nome dEle nós faríamos uma série de coisas, e entre elas expulsar demônios, libertar pessoas, ministrar a cura, levar a palavra de Deus, levar a salvação. Então nós podemos declarar na autoridade que há nesse nome. Mas eu só tenho essa natureza, a natureza de Cristo em mim, no momento em que eu aceito a Jesus e Ele entra na minha vida. Foi o que eu li aqui em Coríntios, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, ou uma nova criatura. Se você nasceu, como eu nasci, 43 anos atrás, lá da minha mãe, cresci, estruturei toda a minha vida, me casei, tenho meus filhos. Como eu nasci de novo? Eu, especificamente, tive meu novo nascimento aos 18 anos. Aos 18 anos eu aceitei a Cristo e nasci de novo. Então, naquele momento, a minha natureza mudou. A minha natureza deixou de ser a natureza anterior para ser uma nova natureza. Eu me tornei uma nova criação, uma nova criatura. Só que nós continuamos vivendo no mesmo ambiente. Diferente do povo hebreu, que ao ser liberto do Egito, eles saíram do Egito fisicamente. Eles se movimentaram daquele país. Eles foram para um outro lugar. Nós permanecemos vivendo no mesmo ambiente. Eu me lembro até hoje, quando eu aceitei a Jesus, quando eu tinha 18 anos, eu morava numa república. Vocês sabem o que é uma república, com outros adolescentes, porque 18 anos é um adolescente. Nós morávamos em 60 pessoas naquele lugar. Era um antigo hospital, tinham os quartos, os apartamentos, os leitos, os quartos do hospital foram transformados em alojamento. Nós dividíamos o quarto, no quarto que eu morava nós dormíamos em 3 rapazes, tinha um beliche, uma cama, 2 armários e um banheiro. E tinham vários quartos dessa mesma forma. E a república era mista. Tinha meninos e meninas. Ela tinha uma divisória lá, uma porta, dividia os 2 lugares. E você, que não é bobo, já imagina o que acontecia naquele lugar. Todos abaixo de 25 anos de idade. Os mais novos tinham 17, 16, 15, como eu tinha 15, 16 anos na época. 160, 180 quilômetros de distância dos meus pais. E aí então, vivendo ali, morei 2 anos naquele lugar, do 2º para o 3º ano morando ali, eu aceitei a Cristo. E aí eu estava de férias na casa dos meus pais. Quando eu volto das férias, eu volto para aquela realidade, para aquele lugar, para os mesmos amigos. Todos me perguntaram: e daí? O que você aprontou nas férias? O que aconteceu? E então, uma nova criatura estava falando com eles. Não mais aquele velho homem. Só que alguns comportamentos, evidentemente, não mudaram imediatamente. Da mesma forma que o povo hebreu, ao sair do Egito e ao transcorrer aquele deserto, eles queriam voltar e eles reclamaram com Moisés. Por quê? Porque a natureza deles não mudou imediatamente. Muitas vezes nós não entendemos por que as pessoas que aceitam a Jesus continuam fazendo os mesmos erros. Porque existe uma questão de natureza. Muitas vezes você mesmo, diante de algumas situações, você fala: poxa vida, mas eu fui lá na integração, eu fui no grupo familiar, eu abri meu coração, eu pedi oração, as pessoas oraram, me orientaram, e eu continuo fazendo errado. Essa natureza, para ela mudar, em algumas circunstâncias ela não muda imediatamente. Ela pode mudar, mas ela não muda imediatamente. Eu lembro que muitas vezes eu estava lendo a Bíblia, os meninos que dividiam o quarto comigo ficavam tirando sarro. Muitas vezes, muitas, não poucas. Eu acordava mais cedo, eu entrava no banheiro, me fechava no banheiro para ler a Bíblia sem eles verem. Para que eu pudesse ler a Bíblia em paz, sem ter problemas. Muitas vezes a nossa mudança de natureza vai impactar as pessoas que estão ao nosso redor.
E nós vamos ser pressionados. E muitas vezes o nosso comportamento não vai mudar imediatamente. Mas nós precisamos entender que quando você aceita Cristo, você mudou a sua natureza. Lá dentro de você, você é outra pessoa. Você tem Cristo em você. Você tem o Espírito Santo habitando em sua vida. Você é outra pessoa. Por mais que você continue com a mesma idade, a mesma carteira de identidade, morando no mesmo lugar, tendo o mesmo trabalho, fazendo as mesmas coisas, mas você é outra pessoa. E o grande problema da maioria dos cristãos é que não aceita isso. Nós precisamos entender que essa natureza é diferente. A nossa natureza é outra. Nós somos outra pessoa. Nós somos uma nova criatura. E aí o meu segundo ponto é, o herdeiro da justiça, ele precisa abandonar a antiga natureza. Veja comigo aqui, volte ali em Êxodo 14, se você quiser seguir aí pela sua Bíblia, no verso 10. Quero ler apenas o 10 e o 11. Olha o que os hebreus falaram para Moisés. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Vamos, assim, eu sei que é fazer uma abstração aqui no pensamento. Mas vamos nos colocar no lugar daqueles homens, daquelas mulheres. A Bíblia fala em 600 mil homens. Deveria ter mais ou menos duas vezes e meia o número de mulheres e crianças juntos. Tem pessoas que falam em até 4 milhões de pessoas. Eu gosto do número de 2 milhões de pessoas, que normalmente é o número mais aceito. Mas vamos pensar, 2 milhões de pessoas fizeram uma viagem de pelo menos 3 ou 4 dias no deserto. Eles viram o poder de Deus se manifestando, porque no capítulo 13, a palavra de Deus diz que Deus ia à frente deles com uma coluna, como se fosse uma fumaça, criando uma nuvem para evitar que o sol quente queimasse, né, fizesse eles se desgastarem ali. À noite, essa coluna se transformava numa coluna de fogo e aquecia, porque o deserto ele é muito frio durante a noite. Eles já estavam vendo o poder de Deus se manifestar diante deles. Mas eles chegaram diante do mar, e o faraó atrás deles. Eles sabiam muito bem o poderio, o armamento, todo o poder bélico que o Egito tinha. E eles sabiam que eles seriam destruídos ali. O faraó queria destruí-los. E aí, naquele momento, naquela circunstância, naquela situação, os homens se apavoraram. Eu gosto de uma versão, deixa eu ler aqui, uma versão um pouquinho diferente. O texto só, as palavras estão um pouquinho diferentes assim. Mas eu acho interessante quando ele fala assim: chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Temeram muito. Temer já é uma coisa pesada, né? Ter medo é uma coisa, tenho medo. Não, eu temo, eu tenho temor. Temor já é maior. E temer muito é porque eles realmente se apavoraram. Aqueles homens ficaram apavorados. Por que eles ficaram apavorados? Porque eles olharam o poder do Egito. E muitas vezes nós, quando aceitamos a Jesus, sabemos que somos nova criatura, mas nós experimentamos tudo aquilo que Satanás pode fazer muitas vezes. Vimos pessoas doentes em nossas famílias, passamos por problemas, vemos a rejeição, né? Sofremos rejeição, sofremos abuso, sofremos uma série de situações e circunstâncias que Satanás veio contra as nossas vidas. E quando nós olhamos o nosso novo estado e vemos Satanás de novo querendo destruir as nossas vidas, nós olhamos para trás, vemos o poder dele e falamos: olha, eu sei que se o diabo vem contra a minha vida, eu tenho que me preocupar. Quando você se concentra naquilo que o diabo está fazendo, quando você liga lá a sua TV, abre lá o seu aplicativo de notícias, não sei onde você lê notícias, e você vê tudo aquilo que está acontecendo ao redor do mundo, muitas vezes nós pensamos: olha, eu não sei onde está Deus, porque o mundo está cada vez mais caótico. Quando nós olhamos apenas para aquilo que Satanás está fazendo, quando nós nos concentramos nos problemas que nós enfrentamos, quando nós olhamos as circunstâncias, as dificuldades, muitas vezes quando você olha para dentro da sua própria casa, olha os seus filhos, o comportamento deles e fala: Deus, eu não sei o que fazer. Quando nós olhamos para dentro das nossas vidas, falamos: Deus, eu já tentei acertar tantas vezes e nunca consigo.
É como se nós estivéssemos valorizando aquilo que Satanás faz. É como se nós fôssemos aquele povo no deserto, olhando para trás e falando, olha, o faraó está na minha nuca aqui, eu estou sentindo ele fungando no meu cangote. E ele vai me destruir. E eles temeram muito. Por que eles temeram muito? Porque a natureza deles era de que faraó é poderoso e de que Deus me tirou daquele lugar para me destruir aqui. Isso era o que estava na cabeça daqueles homens. E muitas vezes nós cristãos somos assim também. Nós aceitamos a Jesus Cristo, falamos, não, agora vai dar certo, agora Deus está comigo, agora eu sou mais forte, agora tudo posso naquele que me fortalece. E aí, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante dos embates do dia a dia, diante das lutas, nós falamos, não, está difícil, está muito difícil, como que eu vou fazer? Olha o tamanho do problema. Foi isso que aqueles homens fizeram. Eles olharam para trás e falaram assim, olha, Moisés, o que aconteceu aí? Você nos tirou de lá para nós morrermos aqui? O que está acontecendo? O faraó pediu para você trazer a gente aqui porque lá não tinha túmulo suficiente para enterrar? Muitas vezes nós, ao olharmos para as nossas vidas, olharmos as situações que nós estamos passando, olharmos as dificuldades, nós nos concentramos tanto nas dificuldades, tanto, que nós queremos ficar ali apenas olhando para elas e deixar com que elas venham e nos destruam. Essa nova natureza, ela precisa ser mudada. Essa velha natureza, ela precisa ser mudada. Ela precisa ser substituída. Nós devemos abandonar essa antiga natureza. Veja comigo Romanos capítulo 12. Romanos 12, os versos 1 e 2. E o que Paulo escreve aqui é impressionante. Paulo escreve assim, portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O verso 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquele povo, parado na frente do mar, eles estavam modelados, estavam moldados ao padrão do Egito. O padrão que olhava para trás e dizia, olha, o exército que está atrás de mim é mais poderoso do que eu. Se eles não fossem poderosos, eu não era escravo lá. Como eu era escravo lá, eles são mais poderosos. O que Paulo está escrevendo é que nós devemos renovar a nossa forma de pensar, transformar a nossa mente. Se você não transformar a sua mente, você não pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, o mais importante, assim, para mim, o mais impressionante nesse texto de Paulo, é que renovar, a palavra renovação, muitas pessoas se concentram na palavra transformem-se, que é metanoia, é mudar. Mas eu gosto muito de me concentrar na palavra renovação, porque Paulo diz assim, você precisa se transformar. Daí eu pergunto, tá, eu sou isso que eu sou hoje, eu vou me transformar no quê? Como eu vou me transformar? E aí ele diz, renovando. Renovar é a palavra-chave aqui nesse texto. E é interessante que a palavra renovar é anakainosis, no grego original aqui. E ela deriva da palavra anakoino, e que significa ser mudado para um novo tipo de vida oposto ao estado anterior. Ou seja, você vai ser totalmente transformado. Você precisa transformar a sua maneira de pensar. Você precisa transformar o seu jeito de ver as coisas. Nós cristãos precisamos entender que ao aceitar Jesus Cristo, ao Jesus entrar na minha vida, a minha natureza mudou. Mas eu preciso parar de olhar para a natureza velha, para o mundo velho, para o homem velho, e falar, opa, espere um pouquinho, eu preciso mudar o meu comportamento. E muitos de nós gastam horas orando, mas nós não investimos nem um minuto revisando a maneira como nós nos comportamos e agimos. Nós precisamos mudar a nossa maneira de agir. Quando nós oramos, nós não temos o poder de mudar Deus. E muitas vezes é isso que nós queremos fazer. Muitas vezes nós oramos e pedimos para que Deus mude. Mas não é Deus que precisa mudar. Quem precisa mudar somos nós. Paulo não fala que Deus vai mudar o jeito de se relacionar conosco. Paulo fala que nós precisamos mudar a forma como nós pensamos. Se você tem uma nova natureza, se você é uma nova criatura, pensa aí, né? Quem tem filhos aqui? Levanta a mão para eu ver. O Marquinhos já fez essa pergunta hoje, mas eu, sentado ali, eu não vi. A maioria de vocês tem. Eu diria, seguramente que 85% das pessoas que estão aqui têm filhos.
Você imagina você se tornar uma criança de novo? Pensar como a criança pensava? Perguntar do jeito que a criança perguntava? Mas é interessante porque Jesus, em alguns episódios, mais de uma vez, quando as crianças queriam chegar a Ele, os discípulos seguravam. E aí Jesus falou o quê? Deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos nos colocar numa condição de reduzirmos a condição de crianças. Por que isso? Porque nós precisamos aprender novamente como nós devemos viver. Nós precisamos reaprender as coisas, mudar o nosso jeito de pensar, mudar o nosso jeito de agir. Muitas vezes nós queremos que Deus se modele dentro do nosso padrão, dentro do nosso jeito, da nossa forma. Mas nós devemos mudar para o padrão de Deus. Mas Deus quer que você mude. O que Ele quer que você mude? Ele quer que você mude o seu jeito de pensar. Mais nada. Ele quer que você mude o seu jeito de pensar, de ver a vida. Ele não quer mudar mais nada em você. Ele não quer que você passe a usar uma roupa toda engomadinha, fechada até em cima, não fale mais nada, não fale isso, não fale aquilo. Ele não quer impor uma vida cheia de regras para você. O André ministrou um momento de dízimos aqui, e ele falou, dízimos é algo que é uma expressão de gratidão, e não uma obrigação. A primeira igreja que eu frequentei, que eu me tornei membro, depois que eu me converti, a igreja tinha um envelope de dízimos com um número. Aquele número era um código, e aquele número era meu. Quando eu pegava o meu dízimo, colocava naquele envelope e entregava lá, no gasofilácio, a igreja sabia se eu estava dizimando ou não. Eles controlavam quem dizimava, quanto dizimava, quem eram as pessoas. Nós nunca identificamos aqui quem é que dizima, nunca. Porque dizimar é um ato de gratidão, não é um ato de controle em que eu devo controlar o que você faz, se você fez, se você não fez. Dizimar é um ato de gratidão seu, você é grato e você faz. Pio falou isso aqui no domingo passado, ministrando aqui no período do aniversário, ele falou sobre a graça. Ele falou que na graça, hoje na mensagem que ele ministrou lá em Curitiba, ele falou isso de novo. Na época, no período da lei, os homens cumpriam as regras para alcançar o que Deus propunha para eles. Na graça, nós trabalhamos para Deus porque nós entendemos que Deus nos deu tudo. É diferente a forma de agir. Nós não estamos fazendo porque é uma regra fazer. Quando você vem para o culto, você não ergue a sua mão porque alguém está mandando você erguer a sua mão. Você não canta porque alguém está mandando você cantar. Você faz isso porque a graça te alcançou. Você faz isso porque você quer. Para o processo do aniversário aqui, vários irmãos trabalharam, ajudaram, participaram aqui, tiveram a oportunidade de nos auxiliar, de reformar este lugar, de dar o suporte para fazer essa estrutura aqui, para melhorar a estrutura. Tudo o que eles fizeram não foi porque alguém os obrigou, os coagiu, os oprimiu para fazer. Fizeram porque entenderam que são amados e retribuem o amor que recebem. Recebem de graça, doam de graça. Quando nós entendemos isso, quando isso entra na nossa natureza, as coisas mudam. Só que muitas vezes nós ficamos como os egípcios, parados na frente do mar, olhando para o exército e dando valor para aquilo que Satanás está fazendo. Olha, ele está me perseguindo, eu vou morrer. Deus, olha o que o Senhor fez, tirou nós de lá, trouxe aqui e vamos morrer aqui. A perspectiva daqueles homens era uma perspectiva de morte. Eles sabiam que eles iam morrer, eles eram escravos, morreriam como escravos, morrer no Egito, morrer no deserto, tanto faz. Eles morreriam de qualquer maneira. Eles viviam escravizados, presos, sendo açoitados, tendo que trabalhar, trabalhando apenas pela comida, não tendo nenhum benefício, nenhum tipo de liberdade. E muitas vezes hoje nós estamos assim, só que na nossa mente. Não fisicamente, não nas leis, não no ambiente legal, no país onde nós moramos, mas muitas vezes nós somos assim na mente. Muitas vezes nós aceitamos a Jesus Cristo, sabemos que somos mais do que vencedores, sabemos que somos herdeiros de Deus, mas permanecemos escravos. Escravos na forma de pensar. Olhamos para a vida de uma maneira negativa. Olhamos para os filhos e falamos, o que vai ser do meu filho nesse mundo tão terrível?
Eu já ouvi de pessoas falando assim, será que vale a pena ter filhos? Num mundo tão violento, num mundo tão difícil, nisso, naquilo. São pessoas que estão à beira do mar, olhando para o faraó e dizendo, vamos morrer. O cristão tem uma nova natureza. Você tem uma nova natureza. Você mudou de um lugar para o outro e você precisa abandonar essa natureza. Cuide com o olhar do passado. Não fique olhando para trás. Não fique olhando para as suas experiências do passado, achando que as suas experiências do passado vão determinar o seu futuro. Deus não faz isso conosco. Deus não olha para nós por aquilo que nós fazemos. Você não precisa pegar um currículo e dizer assim, Deus, olha o que eu sou isso, e entregar o currículo para Deus para ver se Deus vai contratar você como sendo um servo dele, como sendo um filho dele. Deus, Ele te amou da maneira como você é. Não importa o que você já fez, não importa o que você falou, Ele te ama como você é. Ele não exige um currículo, Ele não exige o seu passado para saber se Ele vai aceitar você ou não. Ele não se importa com isso. Ele se importa com o que Ele pode fazer a partir de hoje, a partir de agora. Mas Ele quer que você abra mão desse passado. Hoje Deus trouxe você aqui para que você escute isso. Deus quer que você abra mão do seu passado. E quando eu falo abrir mão do passado, não é abrir mão somente dos seus erros, é abrir mão também dos seus acertos. Porque muitas pessoas olham para o passado e falam assim, Deus, lá eu acertei, eu fiz isso, eu fui bom, eu fiz aquilo, o outro, conquistei isso, conquistei aquilo. E você acha que isso vai sustentar você a tua vida toda. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Deus tem algo novo para realizar na sua família, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, nos lugares onde você está. E foi isso que aconteceu com aqueles homens. Ao pararem ali diante do deserto, diante do mar, com o faraó atrás deles. Cuide, não fique olhando para o passado. O passado ele é importante para nós, porque ele nos mostra a nossa trajetória, ele mostra onde nós estávamos, por onde nós passamos e aonde nós chegamos. Ele é importante. Ele não estou dizendo para você pôr uma pedra sobre o seu passado e tentar esquecê-lo. Não, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é, você não deve viver nele. Porque tem pessoas que estão sentadas aqui hoje, nós aqui, que vivem olhando somente o passado. Ah, lá atrás, 10 anos atrás, deu certo. Agora está difícil, mas lá atrás, puxa vida, tempo bom aquele, né? Outro dia eu encontrei uma pessoa com quem eu trabalhei há muitos anos atrás. A pessoa falou, nossa, que tempo gostoso aquele. Eu falei, eu não acho não, meu irmão, lá era pior do que hoje. Hoje está melhor. Hoje as coisas estão melhores. As pessoas têm a tendência de olhar para trás e achar que o que passou é melhor. Não estou dizendo, claro, se você está enfrentando uma luta, você deve ter a perspectiva de que você vai vencê-la. Mas tem pessoas que olham e ficam presas no passado. Algumas se prendem a fatos negativos, outras se prendem a fatos positivos. Deixe o passado onde ele está. E olhe o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Olhe os próximos passos que você vai dar. E você vai conquistar e avançar e crescer. Olhe o que Deus vai fazer a partir de hoje. E o meu último ponto, gostaria que você voltasse ali em Êxodo 14. E eu vou confessar a você que esse texto, por algumas vezes que eu o li, ele me deixou muito intrigado. Abra ali Êxodo 14, versos 15 e 16, onde diz assim, disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Muitas vezes eu fiquei olhando e falei, Deus, por que o Senhor não queria ouvir o que o povo estava pedindo? Eu acho interessante isso. Deus ele fala assim, ô Moisés, por que vocês estão clamando para mim? O que você está falando aí? É interessante isso. Será que Deus olhou para aquele povo? Eu fico pensando assim, 400 anos de escravidão. Quando Deus chamou Moisés, lá no capítulo 2, 3 de Gênesis, você pode ler isso. Quando ele vai, Moisés sobe o Monte Horebe, fica diante da sarça. Aí Deus fala para ele assim, ó, eu ouvi o clamor do meu povo. A aflição do meu povo chegou a mim. E eu vou enviar você para libertá-los. E agora,
Deus olha para Moisés, na hora do aperto, e Deus fala assim: ô Moisés, por que você está clamando? Olha só, se Deus falou assim: eu já ouvi o seu clamor, eu já preparei a sua libertação, por que você continua aí pedindo, clamando? Por que você está preocupado? Por que você está acreditando mais no poder das trevas que está tentando te destruir do que no que eu posso fazer? Porque eu já ouvi o seu clamor. A sua libertação está feita. O que falta para você fazer? É isso que Deus está dizendo. Moisés, por que você está clamando? Meu irmão, por que você está clamando? O que falta para que eu faça para você? Meu irmão, quando Jesus Cristo entregou a vida dele naquele madeiro, naquela cruz, quando ele morreu ali, aquele sangue tocou o solo dessa terra, todos os pecados foram apagados. Todos. O que você precisa fazer? Você precisa reconhecer e crer que Jesus Cristo é o Senhor e morreu por você. Ao fazer isso, você acessa o poder de Deus. E aí então você está junto com Ele. E aí então você está junto com Cristo. Ele está junto com você. Você se torna herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você tem direito a tudo que Jesus Cristo tem. Só que você precisa mudar a forma de pensar, a maneira de agir. Você precisa entender que não pode mais ficar como uma criancinha de 2 anos sentada na beira da calçada pedindo para o pai, chorando, choramingando por coisas que o pai já deu a ela. Muitas vezes é assim que nós somos. Nós precisamos entender que nós vivemos uma nova natureza, uma maneira diferente, e precisamos crescer nisso, avançar nisso. E aí então, nesse sentido, Deus fala para Moisés: por que você está clamando a mim? Se eu já ouvi a aflição do meu povo e eu já movi a favor dele. Volte um pouquinho aí, veja só os versos 13 e 14. O texto diz assim: Moisés respondeu, Êxodo 14, 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Eu gosto muito de uma outra versão, esse texto que está aí, vou ler aqui para você. Tem a versão revista e atualizada, ele diz assim, o verso 13 e o 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que vocês estão vendo nunca mais os tornarão a ver. E o Senhor pelejará por vós. E o texto diz assim: e vós vos calareis. A Andréia tem uma Bíblia lá em casa, nós estávamos lendo esse texto quinta-feira. Ela tem uma Bíblia que a versão diz assim: e vocês calem a boca. Fala desse jeito. Está escrito lá, eu não sei qual é aquela versão. Não é muito educada aquela versão, não. É meio mal educada. Mas o texto é simples. Ele está dizendo o seguinte: meu irmão, pare de falar, pare de reclamar, pare de murmurar. Qual era o grande problema do povo? O povo estava livre, eles tinham saído da escravidão. Mas mesmo fora da escravidão, eles estavam fazendo o quê? Reclamando. Eles estavam olhando para o que as trevas estavam fazendo. Eles estavam se concentrando no poder das trevas e não no que Deus estava fazendo por eles. Eles viram as pragas passando. Eles viram o livramento na noite dos primogênitos. Eles viram a coluna de fogo, a nuvem à frente deles. E mesmo assim, eles continuaram murmurando. Muitas vezes nós vemos os milagres acontecendo em nossas vidas, mas continuamos concentrados naquilo que Deus não fez ainda. Naquilo que Deus não fez ainda. Aqueles homens estavam preocupados com o que Deus iria fazer. E por isso, porque eles não tinham visto Deus fazer ainda, eles estavam reclamando. Pare de olhar para aquilo que você ainda não alcançou e achar que isso é impossível. Não ache que é impossível. Declare a palavra de Deus. Por que Moisés tinha tanta certeza do que eles fariam? Porque Moisés tinha o que no coração dele? Moisés foi a única pessoa daquele povo todo que esteve diante da sarça ardente. Moisés tinha a
palavra de Deus, a promessa de Deus sobre a vida dele. Moisés não tinha uma Bíblia, Moisés não tinha esse texto. Aliás, dizem que quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés. Naquele momento ele não poderia ter isso escrito, ele estava vivendo o que ele escreveu. Ele estava experimentando aquilo. Moisés tinha a palavra de Deus, a promessa de Deus, e foi a isso que ele se prendeu. Muitas vezes nós ficamos olhando mais as circunstâncias do que a palavra de Deus a nosso respeito. Quando Jesus estava ali no deserto, Lucas 4, capítulo 4, versículo 4, quando Jesus estava ali no deserto, jejuando, no início das suas atividades, Satanás veio a ele e o tentou por 3 vezes. E nas 3 vezes a resposta de Jesus foi a mesma. Está escrito. Jesus combateu a Satanás todas as vezes com a palavra de Deus. Todas as vezes com a palavra de Deus. Todas as vezes com a palavra de Deus. A palavra. A palavra estava no coração de Moisés. Moisés tinha uma convicção que era tão grande, tão forte, que fez com que ele dissesse, no verso 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temam, se aquietem. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque estamos ansiosos. Nós devemos nos aquietar e ver o livramento que Deus vai trazer. E olhem para aquilo que Deus vai fazer hoje. O Senhor vai lutar por vós, e vós vos calareis. E você vai ficar em silêncio. Você não vai lutar. Você vai simplesmente fazer uma coisa: marchar. 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 O que é marchar aqui? Verso 15 diz, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Meu irmão, Deus preparou todas as coisas para você ser mais do que vencedor. Mas você deve fazer o quê? Crer. Crer nisso e avançar. Ah, mas isso está com problema, está difícil, fulano aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Avance, continue caminhando. Continue caminhando. Não desista. Não se prostre diante das dificuldades. Não se abata. Ah, mas está difícil. Não olhe a dificuldade. Olhe o tamanho do seu Deus que está com você. Olhe o que Deus pode fazer por você. E eu quero concluir com 2 aspectos aqui desse tópico. Marchar independente das circunstâncias. A palavra de Deus diz que aqueles que creem não andam por vista, andam por fé. E você vai acreditar no quê? Você vai depositar a sua fé no quê? Eu te oriento, eu te peço. Se eu pudesse fazer por você, eu faria. Você vai depositar a sua fé na palavra de Deus. Depositar a sua fé nas promessas do Senhor sobre a sua vida. É isso que você deve fazer. E o segundo aspecto, para que eu possa concluir aqui, você precisa seguir um fluxo de autoridade. Você precisa estar inserido no corpo. Você precisa fazer parte do corpo. O que é fazer parte do corpo, Ivo? O que é isso? É você estar dentro do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo não são essas paredes aqui, não é este lugar. Não é a placa que está ali na frente dessa igreja. O corpo de Cristo é o corpo de Cristo. São todas as pessoas que creem em Jesus Cristo sobre a face da terra. Vocês, nós aqui reunidos, somos um aspecto do corpo de Cristo, uma parte. Eu diria que uma célula do corpo de Cristo. Pequena, bem pequena. Mas nós somos parte do corpo. Veja, como exemplo, o último texto que eu quero ler, Êxodo capítulo 13. Êxodo 13. Deixa eu achar aqui. Eu quero ler os 2 últimos versículos do capítulo 13, o 20 e o 21. O 21 e 22, perdão. Ele diz assim: durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Eu fico imaginando que uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, aliás, ela sobe aqui, o sol está por trás, ela vai projetar a sombra num determinado lugar. Existe um espacinho para cá que não tem sombra. Existe um passinho para cá que tem sombra. Quantas vezes você já não viu isso? Às vezes nós vemos isso, às vezes, viajando de carro, às vezes você olhava na estrada assim, a chuva estava num ponto assim na estrada,
1 metro para frente já não tinha mais chuva, estava seco. Da mesma forma, às vezes tem uma sombra, você está indo com o carro assim, a nuvem está aqui em cima, você vê onde termina a sombra, onde começa o sol. E era isso que esses homens experimentaram, uma coluna de nuvem que trazia sombra num determinado lugar. Quem estava protegido para caminhar ali? Quem estava dentro da sombra. Quem estava fora da sombra ficava exposto ao sol. E o sol era um sol do deserto, um sol escaldante, que queimava. Então, qual é o nível de proteção? É estar debaixo da sombra. Da mesma forma, à noite, em que aquela coluna de fogo crescia, trazia luz e trazia calor. Se você se afastasse da coluna de fogo, você ia ficar sem enxergar direito, porque a coluna tinha o propósito de iluminar, e o frio do deserto ia te pegar. Então, o que isso significa? Estar junto como corpo, próximo, perto, isso traz proteção, traz cuidado. Nós, como igreja, localmente, no entendimento que nós temos do nosso ministério, da atividade que exercemos como corpo de Cristo, nós entendemos que estar na coluna de nuvem, protegido do sol, e na coluna de fogo, protegido do frio e orientado para caminhar de dia e de noite, é participar de um grupo familiar, é estar envolvido nas atividades da igreja, vir ao culto, é celebrar ao Senhor. Isso é fazer parte, é estar dentro do corpo, é ser corpo. Não é estar num lugar A, B ou C, tem que ser aqui nesse prédio ou num outro qualquer. Não é o lugar que faz a igreja, são as pessoas que fazem a igreja. A igreja é você, não eu, e não o prédio. Eu e você juntos, nós como corpo. Então, a proteção daqueles homens era estar debaixo dessa nuvem. As duas coisas que proporcionaram a vitória a essas pessoas, elas acreditarem na palavra que Deus trouxe a Moisés e fez com que elas marchassem. Veja como é interessante o último texto que eu li, quando ele diz que a coluna de fogo ajudava eles a caminhar à noite, para que eles fizessem o quê? O texto diz assim, vou ler novamente 13:21, durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Eu não falei que nós precisávamos marchar? Aqueles homens podiam andar de dia e de noite, porque eles tinham o Senhor os guiando, os protegendo, os guardando. Se você está inserido no corpo, se você faz parte da igreja, você tem a proteção dos irmãos, você tem a proteção do corpo, você tem o fortalecimento do corpo. Você pode marchar, porque você sabe que você está andando protegido pelo corpo. Você vai conquistar. Se você está dentro da estrutura da igreja, você sabe que Deus está dirigindo a igreja, porque o texto diz aqui que a nuvem ia diante deles como um guia, como uma direção, assim como o fogo também ia diante deles como um guia. Se você está inserido no corpo, você faz parte disso, e aí a proteção de Deus está sobre você. Então, para concluir aqui o meu pensamento, nós somos uma nova natureza. Nós saímos do império das trevas e somos do reino da luz. Por mais que você não tenha percebido fisicamente isso, espiritualmente é assim. Espiritualmente isso nos permite dizer em nome do Senhor Jesus. E isso traz o poder de Deus sobre a sua vida, porque Jesus está em você, Ele te deu uma procuração para representá-lo aqui. E o mesmo poder que estava sobre Jesus está sobre você. O mesmo poder que estava sobre Jesus está sobre você. O mesmo poder que estava sobre ele está sobre você. Jesus falou, obras maiores daquilo que eu fiz, vocês farão. Jesus declarou isso. Nós precisamos ter consciência disso. Então você sabe que a sua natureza mudou. O segundo ponto que eu trouxe, você precisa deixar a natureza velha. Nós só não conseguimos avançar e conquistar e ser abundantes muitas vezes no reino de Deus porque nós não deixamos a velha natureza. Nós ficamos presos ao passado, ou a experiências boas ou a experiências ruins. E presos ao passado, nós não conseguimos avançar. Então, o que eu trouxe para você aqui como segundo ponto é, abra mão do que aconteceu no passado. Deus vai usar você a partir de hoje. Ah, Ivo, mas ontem eu matei uma pessoa, ontem aconteceu um crime, ontem aconteceu um problema, cometi um erro.
Abandone o passado, peça perdão por isso. Abandone o passado. Não se prenda a ele. Evidentemente que se tem alguma coisa envolvida com a lei natural, a lei dos homens, você precisa cumprir aquilo que é necessário para poder estar em ordem com a lei. Você precisa fazer isso. Mas você é uma nova criatura, você pode avançar. Deixe o passado para trás. E o terceiro aspecto que eu trouxe, você deve marchar. E para marchar, você precisa saber que você faz parte de um corpo. E como um exército você marcha. É interessante porque o povo hebreu era escravo. E os escravos, eles não são organizados. Mas Deus pediu que eles marchassem. Quem marcha? Os escravos ou os exércitos? Deus, ao olhar para aquele povo, ele já viu naquele povo um exército. Mesmo que eles fossem escravos 3 dias antes. Mas Deus olhava para eles com aquilo que eles seriam. Só que eles, quando olhavam para eles mesmos, eles ainda viam escravos. Então você deve mudar sua forma de pensar a respeito de você mesmo. Porque Deus olha para você e vê o poder de Deus, o poder dele em você. Deus vê o poder dele em você. Deus vê o poder dele em você. Mas você precisa enxergar isso. Você precisa ver isso também. Porque sem ver isso, você não muda a sua atitude. Sem ver isso, você não marcha. Você não avança. Você fica parado. E quem fica parado começa a resmungar, a murmurar. E aí você vai falar coisas para Deus, e Deus vai olhar e falar, não, mas por que você está clamando? Diga ao povo que marche. Está na hora de você avançar. Está na hora de você olhar para os seus problemas e falar, olha, problemas, eu tenho um Deus que é maior do que vocês. Vocês vão se ver com Ele. Porque eu estou debaixo da sombra, da proteção dEle. Eu estou debaixo da guarda dEle. Os meus problemas vão ser enfrentados por mim juntamente com Deus. Foi isso que Davi fez. Quando Davi pegou aquelas 5 pedras no rio e foi enfrentar a Golias, ele falou, você está lutando contra o meu Deus. Eu vou contra você em nome do Senhor. Eu não vou contra você em meu nome. Eu não vou contra você pela habilidade de soldado que eu tenho, até porque ele não era soldado. Mas ele sabia que Golias não o venceria, porque Deus, o Deus que estava com ele, era maior do que Golias, do que aquele gigante. E é essa perspectiva que você precisa ter, que a sua vida, ela tem a proteção, o cuidado de Deus sobre você. Sobre você. Sobre você. Eu quero ler um texto que o Marco Aurélio Filho leu aqui no começo. Esse texto, ele para mim é muito significativo, na minha vida especialmente. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Gostaria que você só ouvisse ele. O texto diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não sei quais foram as suas lutas até você chegar aqui. Eu não sei o que você enfrentou. Eu não sei quais foram as batalhas que você venceu ou que você perdeu. Quais foram as batalhas que você viveu. Mas eu sei de uma coisa. O mesmo Deus que libertou aquele povo lá, mais de 4.000 anos atrás, aproximadamente 4.000 anos atrás, Ele está aqui hoje. E Ele pode te fazer vencer. O mesmo Deus que tornou aquele povo uma nova criação, que tirou eles do estado de escravos e os fez nação, e os tornou uma nação. Aquele mesmo Deus, Ele te fez uma nova criatura.
e Ele pode te fazer vencer. Ele pode te levar a alcançar vitórias que você nunca imaginou. Ele pode te levar a alcançar coisas que você sempre achou que eram impossíveis. O mesmo Deus que estava lá está aqui hoje. Ele está declarando sobre a sua vida: você, absolutamente nada pode separar você do amor de Cristo. Não importa o tamanho dos problemas, o tamanho das lutas, as dificuldades. Não importa se você vive uma vida abundante ou uma vida triste. Você não pode ser separado do amor de Cristo. O que você tem que fazer é acreditar nisso, é crer nisso. Deixar que as coisas em volta da sua vida, as dificuldades, os problemas, a timidez talvez, a depressão, a ansiedade, deixar essas coisas de lado e olhar para o que Cristo fez por você. Pegar a palavra de Deus e introjetar ela dentro da sua vida, ler, meditar, buscar a direção de Deus para a sua vida, através da palavra dEle, porque nada pode te separar. Não tem altura, não tem profundidade, não tem qualquer coisa na criação que seja capaz de separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós cantamos aqui que em Cristo nós renascemos. Durante o período de louvor, pouco antes da abertura, nós cantamos: em Ti eu renasci. Se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Você tem acesso à presença e ao poder de Deus. Pare de olhar os problemas. Comece a olhar para o poder de Deus. Vamos ficar em pé. Antes de encerrar, eu gostaria que nós louvássemos ao Senhor ainda.